Pessoal, segunda aula de inequações, a gente viu na aula passada como trabalhar com inequações produto. Hoje a gente vai dar uma olhadinha, agora a gente vai dar uma olhadinha como é que a gente trabalha com inequações quocientes, tá certo? Então tem três probleminhas aí pra gente ver, né, continuando a numeração da aula passada. Então se você quiser dar uma olhada, né, quiser tentar fazer sozinho, né, pausa o vídeo, né, eu te espero, vê aí, né, se você consegue matar, tá? Tenho certeza que você não vai ter problemas. Bom, enquanto você vai pensando, eu vou armando aqui minha solução também, né? Também quero resolver, né? Quando a gente vê um problema de matemática, né? A gente quer ver ele resolvido, né? Bom, x menos 2 aqui é a primeira expressão, vai dar raiz 2, né? Função crescente. Próxima aí você tem raiz 3, função decrescente. E na próxima você tem uma quadrática, agora com duas raízes, né? E aquela história, é só pensar em dois números cujo produto é 10 e dois números cuja soma é 7, esses valores, esses números são 2 e 5. Então vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. Ficou menos e mais aqui, mais e menos, e depois mais, menos e mais, né? A gente repara que os valores, né, as raízes são 2, 3 e 5. Então vou escrever aqui, ó, as raízes são 2, 3 e 5. E a gente vai fazer aí a análise, né, o estudo do sinal. Pessoal, vamos lá, se a gente pegar um valor à esquerda do 2, a gente vai estar pegando um valor negativo, multiplicando por um valor positivo, então negativo com positivo já deu negativo, né? E depois a gente divide isso por um número positivo, então vai ficar negativo, certinho? Negativo com positivo deu negativo. Então o primeiro valor aqui, ó, tem sinal negativo. O 2, pessoal, o 2 é uma raiz de qual multiplicidade, hein? Multiplicidade par, multiplicidade ímpar. Vamos ver. O 2 é raiz aqui uma vez, né, dessa expressão, né, dessa função afim, e é raiz uma vez dessa função quadrática. Então ele é raiz duas vezes, certinho? Então tem multiplicidade par, eu vou manter o sinal negativo aqui ao lado. Aí eu vou olhar agora para o 3. O 3 é raiz uma vez só, na multiplicidade ímpar, eu mudo o sinal e depois o 5 também aparece uma vez só, multiplicidade ímpar, a gente troca o sinal, tá certo? Então a gente ficou com essa resposta, né? Como a gente quer que o número seja menor ou igual a zero, né, a gente vai estar preocupado com esses primeiros intervalos, tá certo? Só toma cuidado com o seguinte, toma cuidado que a gente não pode deixar zerar o denominador, esse é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente tem um quociente, né? Quando a gente tem uma inequação quociente. A expressão, né, que aparece no denominador não pode zerar. Então eu não posso aceitar o x igual a 2, tá? X igual a 2, e não posso aceitar o x igual a 5, né? Tem que tomar cuidado. Aí o x igual a 3, né? X igual a 3 vai zerar a expressão, vai zerar o numerador, tá bom? Não tem problema, porque eu quero mesmo que seja menor ou igual a zero. Então a nossa resposta vai ser o seguinte: pode ser qualquer número, né, menor ou igual a 3, claro, né, e diferente de 2, tá certo? Então pode ser um número à esquerda do 3, desde que ele seja diferente de 2, é uma possibilidade, né? Ou então o número tem que ser maior do que 5, tá bom? Então é isso que a gente precisa que aconteça, né? Para a resposta ser um número negativo, tem que ser menor ou igual a 3 e diferente de 2, ou então tem que ser maior do que 5, certinho? Ah, não pode ser maior ou igual a 5? Não, né? Igual a 5 vai zerar o denominador, né? E aí divisão por zero a gente não consegue trabalhar. Bom, pessoal, dá uma olhadinha aqui nesse problema 5, aquela história, né? Sair aqui da frente para você pausar e tentar fazer. Bom, podia fazer essa questão 5, começar a fazer agora, né? Podia fazer essa questão 5 do mesmo modo que as anteriores, mas a gente sempre tenta acrescentar uma novidade, né? Sempre tenta contar alguma coisa diferente, tá? Então nessa daqui eu vou fazer um pouquinho diferente, acompanha comigo, vê se você vai gostar. A ideia vai ser tentar pegar essas expressões e simplificar, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 4 menos x ao quadrado, vamos fatorar esse negócio, vamos lembrar aquela história de diferença de quadrados, né? Quanto tempo que você não usa isso, hein? Diferença de quadrados, é aquela história lá de fatoração, né, que você viu no colégio, né? Então, ó, 4 menos x ao quadrado é uma diferença de quadrado que você pode escrever como produto aqui da soma, né,
pela diferença, né? Certinho? Então eu escrevi assim, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou repetir, né? Vamos repetir aqui em cima também as coisas que a gente já tinha, 1 menos x, e essa expressão x ao quadrado menos 2x mais 1, lembra que também, né, é uma expressão que você consegue fatorar. Tinha um nome, né? No colégio a gente dava um nome bonito para isso, né? Vê se você lembra desse nome. Chama trinômio quadrado perfeito, né? Trinômio quadrado perfeito, que você tem um trinômio, tem três parcelas, né? Tem três termos, e você consegue escrever como um quadrado perfeito. Assim, né? Um trinômio quadrado perfeito. Legal, né? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai simplificar, tá? Então eu vou cortar, ó, x mais 2 com x mais 2. Cancelei um em cima e um embaixo. Eu só tenho que tomar um cuidado, tá? Eu só posso cancelar se essa expressão que eu estou cancelando for diferente de zero. Porque, na verdade, quando a gente cancela uma expressão dessa forma, é porque a gente está dividindo uma pela outra, tá? Então, eu só posso dividir, claro, né, se ela for diferente de zero. Então, ó, x tem que ser diferente de menos 2, né, para x mais 2 ser diferente de zero, tá bom? O que mais dá para a gente cancelar aí, né? Repara que dá para cancelar esse x menos 1 com esse quadrado, tá? Mas aí, claro, né, só posso fazer isso se o x for diferente de 1. Tá? E dá para fazer mais alguma coisa aí? Vamos lá. Se você olhar bem, 1 menos x dá para dividir por x menos 1, não dá? Só que quando você dividir, vai dar menos 1, né? Vai dar menos 1, certinho? Bom, então o que sobrou aí pra gente, né? Qual foi a expressão que sobrou? Menos 1 que multiplica esse 2 menos x. Então sobrou pra gente menos 2 com mais x. Menos 2 com mais x, eu vou escrever assim, ó, x menos 2 maior do que zero. Foi o que sobrou, né? O menos 1 multiplicando essa expressão. Então, agora basta isso, né? Resolvemos. Basta que o x seja maior do que 2. Claro, né? Desde que ele seja também diferente de menos 2 e diferente de 1. Então, a nossa solução está aqui, ó. Se a gente quiser marcar, ó, na reta numérica, é só a gente marcar aqui os valores. Vamos lá, vou marcar aqui o menos 2, vou marcar aqui o 1 e vou marcar aqui o 2, né? É isso? Vamos lá. É isso, né? Como eu quero que a minha expressão seja maior do que zero, né? Eu preciso que ela seja maior do que 2, né? E não pode ser igual a 1 nem igual a menos 2. Mas aí não tem problema, né? Porque se ela é maior do que 2, claro que ela não vai ser nem igual a 1 nem igual a menos 2, tá bom? Então a resposta, né, é essa aqui, x maior do que 2, já é a nossa solução. Ela já exclui, né, esses casos aqui problemáticos, tá bom? Então gostaram da solução, né? Às vezes a gente pode fazer assim também, tá? Só toma cuidado que nesse caso aqui, né, os valores que a gente cancelou, eles não afetariam a nossa resposta final, né? Mas às vezes afeta, né? Pode ser dependendo aí dos dados do enunciado afete, né? Aqui, por exemplo, em vez de x diferente de 1, podia dar x diferente de 3, né? E aí você teria um buraco aqui na resposta, né, correspondente ao 3. Então tem que estar atento a isso, tá certo? Pessoal, mais um probleminha aí, vamos pensar junto, né? Vamos lá, esse talvez complique um pouquinho mais, né? Que a gente tem x ao cubo menos 8. E agora, né? Isso eu não ensinei, né? Mostrei para vocês nas aulas anteriores como é que a gente faz o estudo do sinal de uma expressão do primeiro grau e de uma expressão do segundo grau, né? Mas e quando essa expressão é do terceiro grau? O que você faz da vida, né? E aí, né? Bom, pessoal, não precisa se desesperar, né? Quem lembra aí, né? Quem fez um ensino fundamental aí um pouquinho mais puxado, né? Quem se preparou, estudou mais um pouco a base do ensino fundamental, vai lembrar de um produto notável que é bem legal, né? Que é o produto notável aqui que permite que a gente, aliás, produto notável não, na fatoração, né? Permite que a gente fatore uma diferença de cubos ou uma soma de cubos, tá? Então, é o seguinte, quando você tem uma diferença de cubos, você pode escrever essa expressão desse jeito, ó. A menos b, né? A ao cubo menos b ao cubo, é a menos b que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Aí você vai dizer, de onde você tirou esse negócio, né? De onde você tirou isso? É fácil, né? Se você fizer aqui a distributiva, você vai ver que eu não estou falando besteira, tá? Que isso realmente funciona. Faz a vezes a ao quadrado, né?
vai dar A ao cubo. Aí faz A vezes AB, vai dar A ao quadrado B. Depois A vezes B ao quadrado, né? Depois o menos B multiplicando todo mundo. E aí você vai ver o seguinte, né? Que quase tudo vai se cancelar, só vão sobrar os cubos, né? Olha só, essa expressão cancela com essa, né? E essa expressão aqui cancela com essa. E só sobrou mesmo A ao cubo menos B ao cubo, tá certo? Então o que vai resolver o nosso problema é pegar essa diferença de cubos e fatorar, né? Você vai poder fatorar o x ao cubo menos 8, pensa nele como x ao cubo menos 2 ao cubo. E aí o que vai acontecer? O x vai fazer o papel do A, né? E o 2 vai fazer o papel do B aqui na nossa fórmula. Então x ao cubo menos 8 vai ficar x menos 2, que multiplica o x ao quadrado, né? Mais o x vezes o 2, 2x, mais o 2 ao quadrado, que é 4. Tudo isso dividido por x mais 2. Isso tem que dar menor do que zero. Certinho, pessoal? Bom, será que dá pra gente simplificar aí? Dá pra dividir alguma coisa, né? Bom, infelizmente aí nesse caso não dá, né? O que você vai fazer é o estudo do sinal mesmo, né? De cada expressão, né? Por exemplo, o primeiro fator aqui, né? Você tem aí raiz igual a 2, né? O segundo fator é uma parábola, né? E o terceiro fator é uma função afim, que vai ser uma função afim crescente, com raiz igual a menos 2. Bom, o que acontece aqui com essa expressão de segundo grau, né? Vamos calcular o delta aqui rapidinho, né? O delta é b ao quadrado é 4, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes a vezes c dá 16, ou seja, o delta deu negativo. Delta negativo e com cavidade para cima. Ou seja, né? Olha só, o gráfico não corta o eixo x, ele nunca se anula, e nunca é negativo, né? Ele é sempre positivo. Então, os valores que a gente tem relevantes são menos 2 e 2, né? Fazer aqui a reta numérica, menos 2 e 2, né? Quando a gente pega um valor. Quando a gente pega aqui o valor, aqui negativo, aqui positivo, vou fazer aqui de vermelhinho para ficar bonito, para destacar. E aí você vai dizer para mim, né? Quando a gente pega um valor à esquerda do menos 2, né? O resultado dessa expressão vai ser o quê? Vai ser negativo, vai ser positivo? Vamos lá, ficou negativo com positivo com negativo. Ficou positivo, né? Então, positivo aqui. E aí, né? Alguma dessas raízes tem multiplicidade par? Vamos lá. Nenhuma, né? Nenhuma. Então, a gente vai sempre alternando aqui o sinal, mais menos. Certinho? Então, qual é a nossa resposta? Como eu quero que seja menor do que zero, eu estou preocupado aqui com a parte negativa, né? Essa parte aqui, sendo que eu não posso zerar o denominador, então menos 2 está fora, e também não posso zerar o numerador, porque eu não quero menor ou igual a zero, eu quero menor do que zero. Então a resposta está aqui, o x está entre menos 2 e 2, e a gente tem aí a nossa solução. Certinho? Pessoal, então espero que vocês tenham lembrado aí, né? Ou de repente quem nunca viu, né? É bom a gente conhecer o produto notável, pode salvar a gente aí em algumas situações, tá bom? Aí você vai dizer para mim, mas como é que eu ia fazer isso, né? Eu não lembro do produto notável, não tem como resolver, né? Eu vou ter que ficar decorando o produto notável? Não necessariamente, tá? A gente vai ver mais pra frente polinômio, a gente vai falar, por exemplo, sobre divisão de polinômios. Você podia simplesmente ter dividido um polinômio pelo outro, tá? Você ia verificar que a divisão dá exata e não dá não. Não, né? Tô falando besteira, né? Tô falando besteira. Só se aqui embaixo fosse x menos 2. Ia ter que saber o produto notável mesmo pra fazer. Que coisa, hein? Tá certo, pessoal. A gente volta aí pra ver mais uma aula e fechar esse conteúdo. Valeu!